Tenho dito aqui que para saber, ter clareza onde investir o seu dinheirinho suado, aproveitando todas as perspectivas e todas as tendências do mercado financeiro em 2025, é fundamental compreender a extensão da influência da taxa Selic sobre os investimentos do mercado financeiro aqui no Brasil. Isso porque, pessoal, esse indicador é o mais relevante da nossa economia, da economia brasileira. E, nesse sentido, né, e é por isso mesmo, ele afeta diretamente todos os tipos de investimentos, inclusive os fundos imobiliários, dos quais a gente passa a falar a partir de agora. Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Controle Seu Money, um canal de educação financeira, porque aqui você aprende a controlar o seu dinheiro, a poupar todos os meses e a investir o pouco que consegue poupar. Eu sou Mano Grau e também estou nesta mesma caminhada de poupador e investidor. Então, como eu estava falando para vocês, certo? A taxa Selic tem uma influência determinante sobre todos os tipos de investimento. E quando ela está em alta, pessoal, né? Quando ela está em alta, o que é que vai acontecer? Os efeitos são bastante variados. E quando eu falo de variados, significa o seguinte, que há fundos que são beneficiados com a alta da taxa Selic. Há fundos que são prejudicados e há outros fundos imobiliários que recebem impactos mistos. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. E para começar, nós vamos falar dos fundos imobiliários de papel, como vocês podem acompanhar aqui na sua tela, tá certo? Então, observem. Os fundos imobiliários de papel, esses fundos imobiliários de papel, que têm um perfil de baixo risco e que investem em CRIs, a maioria deles investem em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, oferecem rendimentos atrelados ao CDI e ao IPCA. E nesse sentido, eles se destacam positivamente quando a Selic está em alta, certo? Por isso, eu trouxe aí esses dois, né, tipos, ou esses dois fundos de papel, tá certo? Por que que eu trouxe esses dois fundos de papel? Porque quando a Selic está em alta, esses fundos aí geralmente se beneficiam, e se beneficiam de duas maneiras principais. Primeiro, por ser ou se tornar mais atrativos. E segundo, por proporcionar maior rentabilidade, sobretudo quando comparados com os fundos de tijolos, que daqui a pouco a gente vai falar, tá certo? Então, pessoal, esses dois fundos aí investem em CRIs, o KNCR11 e o MXRF11. Os CRIs são certificados de recebíveis imobiliários e, normalmente, esses CRIs são indexados ao CDI ou ao IPCA. Sendo indexados, quando a taxa Selic sobe, automaticamente a consequência é de rendimentos subindo, de melhora, portanto, nos indicadores desses dois fundos imobiliários de papel, tá certo? Tanto o MXRF11 quanto o KNCR11, eles se destacam justamente pela sua diversificação em CRIs, tá certo? Os vários tipos de CRIs que existem aí no mercado financeiro e por estarem, portanto, atrelados ou indexados ao CDI ou ao IPCA e, consequentemente, né, à taxa Selic. Então,
É isso aí. São dois exemplos. Lá no site, né, eu coloco mais alguns exemplos de fundos de papel que são beneficiados nesse momento de Selic alta. Mas vamos seguir. Agora, a gente precisa lembrar que tem um outro lado da moeda. E o outro lado é que os fundos de tijolo, como vocês podem estar acompanhando aí na sua telinha, esses fundos de tijolo, que possuem ativos financeiros como galpões logísticos, galpões físicos, tá certo? Shopping centers e escritórios, frequentemente enfrentam dificuldades quando o cenário é de Selic em alta. E é o que está acontecendo, né, a partir desse momento aí, né, desse ano, desse contexto de Selic em alta. Por que que isso ocorre? Ocorre porque, pessoal, o custo de financiamento vai aumentar, é automático, né? Tudo se torna o quê? Um pouco mais caro. E ao se tornar um pouco mais caro, os novos projetos se tornam menos viáveis. E isso, naturalmente, vai reduzir a atratividade, portanto, do mercado imobiliário de um modo geral. Tá certo? Além disso, tem o outro lado. Os investidores acabam migrando, certo? Migrando para opções mais seguras, tá bom? E igualmente mais rentáveis. Quais são essas opções? Os títulos públicos, tem uma aula, né? Já uma notícia lá no site e vai ter uma aula sobre isso aí, né? Sobre os títulos públicos, que de alguma maneira reduz a demanda, portanto, por fundos imobiliários. E claro, pressiona suas cotações para baixo. Para baixo. Tá certo? Em suma, pessoal, esses fundos imobiliários aí, né, que eu estou mostrando para vocês, eles enfrentam desvalorizações significativas, tá certo? Porque a percepção do investidor muda bastante, né? Então, veja, esses dois fundos, o HGLG11 e o KNRI11, que investem, né? Investem em imóveis logísticos, como galpões, tá certo? Que são muito importantes, por exemplo, para o e-commerce e para a logística. Esses fundos sofrem porque a pressão da Selic, né, nos custos de cada projeto, de cada coisa, vai aumentar bastante, tá certo? Claro, tem os destaques desses fundos, eu mesmo tenho eles na minha carteira, eu tenho e não vou tirar de lá não, vou comprar mais, vou aproveitar que eles estão em queda e vou comprar mais para minha carteira, devagarzinho, 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 certo? Mas vou comprar mais. Agora, eu tenho que ter consciência e tenho que compartilhar isso com vocês. Eles vão sofrer ou já estão sofrendo, portanto, com a Selic em alta. Agora, tem um destaque. O HGLG11, por exemplo, ele tem uma consistência extraordinária no pagamento de dividendos, tá certo? Desde 2021, ele tem pagado R$ 1,10 por cada cota de fundo que você tem na sua carteira, né? Eu, por exemplo, tenho algumas cotas, então eu recebo R$ 1,20 por cada cota que eu tenho na minha carteira. Já o grande destaque do KNRI 11 é exatamente a sua liquidez diária média, que gira aí em torno de 5 milhões de reais, o que na realidade facilita bastante a compra e a venda de cotas, né? Então, o mercado é muito aquecido em torno do KNRI 11 e também do HGLG 11, tá certo? Mas vamos lá, vamos continuar. Pessoal, além dos fundos de tijolo e dos fundos de papel, há os fundos, tá certo? Que a gente chama de fundos híbridos e que sofrem impactos mistos quando a Selic está em alta. Mas por que eles sofrem impactos mistos?
Justamente porque, pessoal, ao contrário dos fundos de papel e dos fundos de tijolo, esses fundos imobiliários combinam investimentos de papel e investimentos de tijolo na mesma carteira. Ou seja, isso ajuda de alguma maneira a mitigar os problemas ou potencializar os efeitos da Selic em alta, tá certo? Por isso, eu trouxe aí como exemplo esses dois fundos imobiliários, o XP-PR11 e o BCFF11, ou melhor dizendo, o BTHF11, tá certo? Então, o BTHF11 era ou é o antigo, né? O antigo BCFF11. Houve a unificação aí entre esses dois fundos, tá certo? Então, se você olhar para a descrição desses dois fundos, você vai observar uma coisa comum. Eles possuem parte de suas carteiras alocadas em CRIs, tá certo? São próprios dos fundos de papel, e outra parte em imóveis físicos, que são próprios dos fundos de tijolo, tá certo? Então, tanto um quanto o outro diversifica seus investimentos nesses dois ramos, não é? CRIs e papel. Então, o que é que acontece? Se a gente for colocar em pauta aqui, né, colocando, aliás, em pauta os destaques desses fundos, é que o XP-PR11, como vocês podem observar aí, por ser tão diversificado em sua carteira, e aí, o que é que vai acontecer? Dependendo do contexto da Selic, o resultado ou as consequências é bastante equilibrada. Porque se a Selic está em alta, claro, os CRIs vão cair. Aliás, os ativos físicos de tijolo caem, mas os CRIs aumentam. É o mesmo caso, tá certo, do BTHF11. Então, como eles investem de maneira diversificada aí, né, em ativos de tijolo e outros ativos de papel, entre outros, então ele também, nesse cenário que a gente está vivendo agora, de Selic em alta, né, dependendo de cada tipo, claro, né, do ativo aí da carteira, como o CRIs, vão gerar bons rendimentos, enquanto os tijolos vão, de alguma maneira, neutralizar esses ganhos aí, como a gente pode imaginar. Então era isso que eu queria falar para vocês, né, lembrar, né, que no mercado financeiro, a gente nunca pode olhar apenas, né, numa direção, mas nas várias direções ou nas várias perspectivas ou tendências que a gente pode aproveitar. O mercado financeiro, ele oferece possibilidades. Basta você saber, não é, utilizar essas possibilidades. Então, como eu estava falando, por exemplo, eu tenho fundos de tijolo na minha carteira, certo? Tenho. Vou vendê-los? De jeito nenhum. Pelo contrário, eu vou aproveitar que eles estão em queda e vou comprar mais cotas para minha carteira. Por outro lado, vou aproveitar bastante o quê? Os CRIs ou os fundos de papel que eu já tenho na carteira e que vão me trazer ainda mais, né, rendimentos, né? Seja dividendos ou ganho de capital mesmo, em outras palavras, tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que vocês possam ter aproveitado alguma coisa, aprendido alguma coisa e colocar, né, possam colocar na vida prática de vocês, tá certo? Muito bem, pessoal. Nunca vou fazer recomendação de investimento para vocês. Embora eu traga exemplos de fundos imobiliários, de ativos, não é, do mercado financeiro, nunca vou estar dizendo para você é isso, é aquilo, é isso, é aquilo. Não, eu estou mostrando para vocês exemplos, né? Eu tenho na minha carteira, o dinheiro é meu, eu invisto como eu quero.
o dinheiro é de vocês, vocês investem se quiserem, tá certo? E se acharem conveniente, ok? As Aventuras de Malu, A Moeda Mágica e As Crianças Sábias de Eudoria. Este livro é voltado para crianças e adolescentes, pré-adolescentes. É um livro que já foi adotado pela Escola Pio X em Aracaju para as séries do Fundamental Inicial, terceiras, quartas e quintas séries, certo? O outro livro, o papel da moeda na educação financeira, aliás, o papel das mesadas na educação financeira de crianças e adolescentes, é um livro muito voltado para os pais, né? E serve como se fosse uma espécie de manual que ajuda os pais a, digamos, usar a mesada que ele dá aos seus filhos como uma ferramenta para educá-los para o futuro, ok? Gente, tanto aqui no meu canal do YouTube quanto lá no meu site tem aparecido os links de produtos, não é? Da Amazon. Eu só gostaria de reforçar aqui que eu sou associado à Amazon, então pode clicar sem medo, porque esses links vão te levar para o site da Amazon, tá bom? Então é apenas uma sugestão de produtos de variados setores, né? Que você pode adquirir através dos meus links que te leva direto lá para a Amazon. Só quero facilitar aí, né, a sua vida, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.